Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre a existência de um processo evolutivo. Eu falei para vocês que as espécies vão sofrendo modificações ao longo do tempo, conforme elas vão ocupando diferentes ambientes. É claro que essa é uma teoria, a teoria mais aceita do ponto de vista científico, não estou questionando a sua religião aqui, mas o que eu estou dizendo é, alguns cientistas, e cientistas de grande relevância, definiram algumas teorias que explicam como as espécies surgiram a partir de um processo evolutivo. E nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho dessas teorias, então como que essas teorias evoluíram ao longo do tempo e como que a gente chegou na teoria que hoje a gente considera como sendo a teoria do surgimento das espécies, que a gente chama de teoria sintética da evolução. A gente vai então discutir algumas teorias para chegar nessa teoria sintética da evolução, tá bom? A primeira teoria que eu quero falar com vocês é uma teoria chamada de Lamarckismo. Lamarckismo porque ela foi definida por um cientista chamado Lamarck. E essa teoria ela vai se basear em dois princípios fundamentais: a lei do uso e desuso e a transmissão hereditária de caracteres adquiridos. Eu já vou explicar direitinho para vocês o que é isso. O que o Lamarck diz pra gente é o seguinte: pela lei do uso e desuso, conforme uma estrutura vai sendo muito utilizada por um ser vivo no ambiente em que ele está ocupando, essa estrutura vai se desenvolvendo. Por outro lado, se ele não usa essa estrutura vai regredindo, ela vai atrofiando. Então, estruturas mais usadas se desenvolvem mais. Estruturas menos usadas regridem. Por isso, lei do uso e desuso. Então, o que o Lamarck diz pra gente é o seguinte: vamos imaginar uma girafa. Por que a girafa tem o pescoço longo? Porque ela se alimentava de uma vegetação mais baixa, e para alcançar a vegetação mais alta, a girafa fazia assim com o pescocinho, ó. E de novo. E várias gerações de girafa esticando o pescoço, esse pescoço foi se tornando alongado. Por isso as girafas têm o pescoço longo. E para que isso acontecesse, então, ao longo de gerações, o que ele imaginou? Bom, se eu uso muito uma estrutura, então eu vou esticando o pescoço, meu pescoço vai se tornando longo. Um exemplo bacana da gente ver isso são aquelas mulheres que usam aquelas argolas no pescoço, né? Vai esticando, o pescoço vai ficando longo. Só que, para que essa característica fosse sendo consolidada na espécie, era necessário que a girafinha, filhote da girafa que esticou o pescoço, já nascesse com o pescoço mais comprido. E aí ela ia esticando, e ao longo de gerações, essa esticação de pescoço ia se acumulando e as girafas iam ficando com o pescoço comprido. Então, a lei do uso e desuso faria com que o pescoço da girafa se esticasse e a transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, a girafa adquiriu esse pescoço mais comprido, ela vai transmitir esse pescoço mais comprido para os descendentes, certo? Isso é a transmissão dos caracteres adquiridos. E essas duas coisas são a base do que a gente chama então de Lamarckismo. A gente vai usando uma estrutura, essa estrutura vai se desenvolvendo e esse desenvolvimento é transmitido para os descendentes. Mas se a gente for observar, a gente vai ver que essa teoria não pode ser verídica. Por quê? Principalmente pela transmissão dos caracteres adquiridos. Isso é uma coisa que não acontece. Claro que depois, com a descoberta da genética, a gente foi entender como isso funciona. Mas vamos usar um exemplo prático. Você vai muito na academia, marombeiro total. Vai lá, todo whey protein, puxando ferro, 120 no supino, vai ficar, um monstro, vai ficar bombadaço. Aí, você vai se tornar um fisiculturista. Vai ter um filho com uma outra pessoa que também é fisiculturista. Um casal de fisiculturistas, os dois gigantescos assim, vão ter um bebê. O bebê vai nascer marombinha? Vai ser um mini maromba? Não vai. Vai ser um bebê normal. Por quê? Porque esse caractere adquirido, esse desenvolvimento muscular adquirido, não é transmitido ao longo das gerações. O que é transmitido ao longo das gerações é aquilo que é determinado geneticamente. É claro que o Lamarck não sabia disso, porque não conhecia a genética. A genética ainda não... Esse estudo genético ainda não existia. Mas hoje a gente sabe que essa transmissão de caracteres adquiridos é impossível porque você não altera o DNA, né?
Os caracteres adquiridos, então, não são transmitidos ao longo de gerações, então o lamarckismo não pode acontecer. Depois do Lamarck veio um outro cara, esse bem famoso, o Charles Darwin. E o que o Darwin falou pra gente? Não existe transmissão de caracteres adquiridos. Existe, sim, uma grande variabilidade dentro de uma mesma espécie. Ou seja, existiam girafas de pescoço mais longo e girafas de pescoço mais curto. O que acontecia, na verdade, era o quê? Quando a vegetação mais baixa acabava, a girafa de pescoço curto não alcançava as folhas mais altas e acabava morrendo de fome. As girafas de pescoço curto, então, morriam todas e restavam apenas as girafas de pescoço longo, que criavam uma linhagem de girafas de pescoço longo. E o ambiente, então, não induzia mudanças nos seres, mas selecionava as variações mais bem adaptadas à sobrevivência. Então, existiam girafas de pescoços de vários tamanhos, e as girafas de pescoço mais comprido eram mais adaptadas a sobreviver, porque elas conseguiam comer os vegetais tanto de baixo quanto os de cima. Então elas conseguiam sobreviver mais, deixar mais descendentes e acabavam se perpetuando de uma maneira mais bem sucedida nesse ambiente. Então, o ambiente não provoca mudanças, as variações já existem a priori, mas o ambiente sim seleciona as variações mais bem adaptadas. E é por isso que essa teoria de Darwin, a teoria darwinista, é conhecida como a teoria da seleção natural. Então o ambiente vai selecionar as variações mais bem adaptadas àquele meio. Só que Darwin teve um problema muito sério ao tentar expor essa teoria para os cientistas da época, né? Porque a grande pergunta feita para Darwin aí, tanto pelos criacionistas, quanto pelos lamarquistas e por todas as pessoas que defendiam outras teorias que não a teoria darwinista, a principal pergunta que faziam para Darwin era: legal, bacana essa sua teoria é muito interessante, mas de onde vêm essas variações? Como surgem essas variações? Que essa é a nossa grande questão. Você não está respondendo como surgem as espécies, está só dizendo como elas são selecionadas, mas de onde vêm essas variações? E a resposta de Darwin era: não sei. E esse não sei de Darwin é que acabou fazendo com que a teoria dele demorasse muito para ser aceita. Demorasse tempo suficiente para que a ciência conseguisse se desenvolver e então explicar de onde vinham essas variações. Então Darwin teve um grande problema porque ele não sabia explicar a origem das variações dos seres, simplesmente porque Darwin não conhecia genética. A genética vai explicar pra gente de onde vêm essas variações. Mas muita atenção aqui. A genética não está incluída na teoria darwinista. A genética provoca alterações nessa teoria darwinista e leva a gente então ao que a gente chama de neodarwinismo, ou então teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução então é uma associação entre a teoria de seleção natural de Darwin e os conhecimentos em genética, que explicaram pra gente de onde vêm essas variações que são selecionadas pelo ambiente. E a genética diz pra gente o seguinte: olha, o DNA pode sofrer mutações. E essas mutações levam à origem de diferenças ou pequenas diferenças entre as espécies. E aí essas pequenas diferenças vão sendo selecionadas pelo ambiente progressivamente e vão se tornando grandes diferenças. E essas grandes diferenças, então, podem servir como uma explicação para o surgimento da variabilidade entre os seres. Uma outra coisa que a genética trouxe pra gente é o fenômeno da recombinação gênica. Lembra daquele linkage que na hora da meiose cruzava a perninha do DNA assim e gerava novos segmentos de DNA diferentes daquele que existiam nas gerações anteriores? Então, a recombinação gênica também é um fenômeno que permite o surgimento de variações. Então, os conhecimentos em genética disseram pra gente que mutações e recombinações gênicas permitiam o surgimento de variações. E agora, com o surgimento de variações explicado, a seleção natural faz pleno sentido, não é? Então, o darwinismo sofreu alterações a partir dos conhecimentos de genética e permitiu o surgimento da teoria sintética
da evolução. Então nunca, pelo amor de Deus, nunca diga que o darwinismo diz que por mutações e recombinações gênicas surgem variações. Darwin não sabia genética. O Darwin desenvolveu a teoria dele antes que os conhecimentos de genética fossem descobertos, tá certo? Essa é uma aula muito importante, principalmente para o Enem, né? É uma aula bem interessante de vocês estudarem muito. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com esse nosso vídeo. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.